Algo que deve nos motivar muito na evangelização, André, deve ser a eleição. Deus tem as suas ovelhas que estão perdidas e Ele vai chamá-las. Elas ouvirão a sua voz e seguirão. Então nós somos enviados por Cristo para pregar o evangelho a todos. Nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor, mas sabemos que esses eleitos eles estão em variadas situações, em variados lugares, mortos nos seus delitos e pecados, mas através do evangelho eles serão chamados e serão convertidos. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Teologia Sem Açúcar. Eu sou o André e com muita alegria estou recebendo aqui o meu irmão Edilson, ele que é evangelista pelo IBEL, seminarista do SPS e vai estar aqui com a gente nessa conversa muito boa. Edilson, obrigado por ter topado o convite, é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. André, eu que agradeço, é um privilégio para mim poder estar aqui no seu canal, que Deus esteja nos abençoando durante essa conversa, nos conduzindo e guiando nesse momento aqui. Amém. Bom, pessoal, quando a gente fala sobre o tema, né, de evangelização, muitas vezes a gente pensa em algo muito distante, alguma coisa bem difícil, ou até mesmo algo exclusivo para algumas pessoas que são, às vezes, até mais preparadas que a gente. Infelizmente, talvez se eu pergunte para você, poxa, qual foi a última vez que você falou de Jesus? Às vezes a gente nem se lembra, né? Às vezes até é difícil de pensar e falar, poxa, recentemente eu falei para essa pessoa aqui sobre a mensagem do Evangelho. E mesmo sabendo que esse é um chamado para todo aquele que foi alcançado por Cristo, às vezes a gente negligencia esse chamado. Mas o que é de fato evangelizar? Como a gente pode fazer isso com fidelidade, naturalidade, amor? E como a gente pode proclamar essa boa nova que tem poder para mudar os corações, assim como mudou o nosso? E é justamente sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. Sobre esse chamado do crente de ser carta para um mundo caído que carece de Cristo Jesus. Edilson, eu queria já lançar a primeira pergunta para você sobre o seguinte: por que será que a gente evangeliza tão pouco, né, nos dias de hoje? Por que será que a nossa igreja, de uma maneira geral, né, a igreja no mundo, tem evangelizado talvez tão pouco, mesmo sabendo que essa mensagem ela transforma a nossa vida? Por que será que a gente tem essa dificuldade, né, de falar do evangelho com tanta naturalidade? Bom, André, eu creio que na sua apresentação você falou sobre o chamado para todo cristão, né? Evangelização. Creio que esse é um dos pontos. Nem todos têm esta convicção de que Cristo nos deu esta missão. Não somente ao pastor, não somente à liderança da igreja, ou algumas poucas pessoas da igreja que a gente acha que estão melhor preparados, conhecem mais a Bíblia, e acabamos que nos descuidando de algo tão importante, porque eu creio que a evangelização é um dos propósitos de Cristo para a sua igreja, para os seus discípulos. E lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E aí podemos fazer a pergunta: quem são as testemunhas de Cristo? São todos aqueles que receberam o Espírito Santo. E quem recebeu o Espírito Santo? Todos os salvos em Cristo. Porque Romanos capítulo 8 vai dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas todo crente foi selado com o Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo em nós é fazer com que glorifiquemos a Cristo e testemunhemos com fidelidade de Cristo. Então nós precisamos recuperar esta convicção: Cristo me salvou. E agora, como discípulo dele, eu recebi esta missão de testemunhar dessa salvação em Cristo. Testemunhar da obra que Cristo fez na cruz e do Evangelho do Senhor. Então isso é muito importante, porque muitos cristãos não se veem dentro desse chamado. Muitos cristãos também não se sentem preparados para a evangelização. De vez em quando, né, a gente convoca alguns irmãos para evangelizar e você vê essa insegurança, né? O pessoal fica com medo, né, disso. O que eu vou falar ali, né? Não sei muito bem como agir. Como vai ser isso, né? E mais impressionante ainda, há cristãos às vezes com 10, 20 anos de igreja que nunca saiu para evangelizar. Então, eu creio que essa convicção, unido ao preparo, é muito importante para que os cristãos saiam dessa zona de conforto e passem a encarar a evangelização com urgência e paixão. Não só como um senso de dever cristão, mas também um privilégio. Porque Paulo vai dizer: ai de mim se não pregar o evangelho, dever. Porém, em outras ocasiões, ele vai dizer que lhe foi dada esta graça de testemunhar do Evangelho de Cristo. Então é um dever.
há um senso de urgência, mas ao mesmo tempo é um privilégio aos salvos testemunhar do Senhor. Edilson, eu acho que até um pouco chega a ser contraditório, né? Porque se a gente crê que o evangelho é uma mensagem tão poderosa a ponto de transformar o nosso coração, como que a gente enxerga que a gente deve deixar num potinho pra gente, sabe? Guardar as 7 chaves. Não, essa mensagem é muito boa, ela deve ser proclamada, né? E talvez tenha um cenário hoje no mundo evangélico brasileiro, não sei assim, talvez as pessoas hoje, nos dias atuais, tenham uma facilidade muito grande de falar sobre doutrinas específicas, sobre defender ponto A, ponto B, enfim, sobre falar também sobre muitas outras coisas que permeiam não só a vida cristã, mas sua vida, por exemplo, na questão do trabalho ou em outras partes, até a gente comentou aqui antes, né, da questão do futebol, a gente está no ano da Copa, poxa, será que o Neymar vai ser convocado? Não vai? Então a gente tem a capacidade de falar sobre tantas coisas, mas sobre o primordial, que é a obra de Cristo em nós, às vezes a gente não dá tanta importância, né? Como você falou, tem gente que infelizmente está há 15 anos na igreja e nunca falou sobre o evangelho. Ela pode saber de tudo, né? Pode saber todas as doutrinas, enfim, mas se ela não se deu ao trabalho, vamos dizer assim, ou ao privilégio de pregar o evangelho, de que adianta tudo isso, né? Exatamente, eu creio que um cristão renovado no amor de Cristo, um cristão desperto em Cristo, um discípulo de Jesus cheio do Espírito Santo, ele quer compartilhar essa mensagem. Eu acho que esse é um dos sinais da sonolência espiritual da igreja. Eu lembro que na minha conversão, aos 20 anos de idade, né, quando Cristo me salvou, geralmente é chamado de primeiro amor, né? Esta conversão a Cristo, esse encontro com o Evangelho, com Jesus, né? De maneira que você vê a graça dele tão claramente, o poder do Evangelho, né, na sua vida, e você como um grande pecador, geralmente nasce esse senso também, junto a isso, nasce esse senso de falar do amor de Cristo. É algo tão grandioso, tão poderoso, que deve inundar a nossa vida. Eu lembro que na minha conversão isso aconteceu. Cristo me salvou, eu vi a grandiosidade do seu amor por mim, um pecador, e ao mesmo tempo eu via também a necessidade dos meus amigos, dos meus familiares, no trabalho, minha vizinhança, meu país. Ou seja, nós passamos até uma nova visão. Se antes conhecíamos e víamos as coisas de uma maneira, agora passamos, a partir de Cristo, ver de outro modo, de outra maneira. E eu lembro que isso ardeu profundamente no início ali da minha conversão, essa importância de levar o amor de Cristo aos meus, aos conhecidos e aos que também estão longe. E desde o início, desde 2008, isso nasceu. E eu lembro que no início da conversão, eu sabia muito pouco do Evangelho. Sabia que Cristo é um grande Salvador e eu sou um grande pecador, como alguém já disse isso também, né? Mas uma coisa que disseram na época e que me impactou foi que o pouco que sabemos em Cristo, o ímpio não tem isso. Então, o pouco nós pode ser muito para o outro, que não tem nada. E diante disso, eu estou querendo dizer o seguinte, que nós não precisamos ter um grande conhecimento da teologia para compartilhar sobre Cristo. Eu não preciso passar por um seminário, eu não preciso dominar todas as doutrinas cristãs para compartilhar de Cristo. Eu preciso de um preparo. E eu lembro que no início, como eu me preparei, né? Eu decorei alguns versículos base da palavra de Deus, né? Como Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mostrando essa separação do homem para com Deus em razão do pecado. Romanos 6:23, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. João 3:16, Romanos 14:6. Foi alguns versículos que eu usava na evangelização da minha família, dos meus amigos e de conversas que eu tinha diariamente. E é muito importante que o cristão tenha convicção desta obra evangelística. Porque Paulo também vai dizer em Colossenses 4 que nós devemos aproveitar as oportunidades. E há muitas oportunidades para testemunhar de Cristo. E estar com esses versículos em mente, no coração, é muito importante porque Deus usa a palavra. Deus usa a palavra. A palavra é a espada do Espírito.
E na evangelização, muitas vezes, nós usamos muitos jargões, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus pode usar uma frase assim para realmente converter ou despertar alguém. Pode usar, porque contém uma centelha de evangelho, né? Mas é muito importante que guardemos alguns textos da palavra de Deus que falem sobre o pecado, a necessidade do homem e sobre a obra redentora e suficiente de Jesus Cristo. Isso é muito importante. Eu acho que isso vai de encontro também, disso, com até mesmo como Deus escolheu salvar as pessoas, né? Por meio da proclamação da sua palavra. Lá em Romanos 10:17, a gente tem, né, o versículo, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E também em 1 Coríntios 1:21, a gente tem outro versículo ali que o apóstolo Paulo fala, né? Prove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Isso também mostra que o método de Deus pode parecer aos nossos olhos humanos um pouco fraco ou estranho, né? Mas por meio dessa mensagem anunciada é que o Senhor chama pecadores à salvação, né? E até pensando nisso, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Por que que a pregação do evangelho, ela parece loucura para o mundo, né? E por que que a gente também não precisa ter vergonha desse método escolhido por Deus, que é justamente sobre proclamar as verdades, né, da sua palavra? Bom, primeiramente, Paulo quando fala que o evangelho é loucura para os que se perdem, porque o evangelho confronta o homem no seu estado pecaminoso. Então, aqui, né, o nome do canal, né, Teologia Sem Açúcar. Eu sou mineiro. Falar de café para mim sem açúcar, né, para mim é meio que não bate, né? Eu Não gosto de um vai, né, café Edson? com açúcar, né? A minha natureza mineira pede um açúcar no café. Então, eu quero aquilo que me agrade, aquilo que agrade a minha natureza, que me engrandeça, que fale dos meus valores, da minha virtude. Na verdade, isso está muito em alta hoje, né? Ninguém quer ser ofendido, né? Todo mundo quer ser agradado. E o evangelho vai contra essa natureza pecaminosa do homem. O evangelho coloca o homem no seu devido lugar, onde o homem realmente está, perdido, sem Cristo, merecedor da condenação eterna. E o homem está tão no estado de incapacidade que a Bíblia diz que ele está morto nos seus delitos e pecados. E que o meio pelo qual Deus determinou salvar o homem é através de Jesus Cristo, da obra de outro. E isso ofende profundamente a nossa natureza humana. Então, quando o evangelho é apresentado em que o homem está morto nos seus delitos e pecados, de que as suas obras não são suficientes para a salvação, ou as melhores obras do homem ainda são consideradas trapos de imundícias para Deus, e que salvação vem através de um só, Jesus Cristo, isso ofende o homem no seu estado de idolatria, no seu orgulho. Então o evangelho, ele produz sempre duas reações: ou ele é rejeitado e é considerado como ofensa, ou ele é crido e recebido como poder de Deus. Então, para os salvos, o evangelho é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Para o homem deste século, para aqueles que estão perdidos, o evangelho é escândalo. É interessante, Jesus é tanto a pedra de salvação como a pedra de tropeço. Ou nele você é salvo, ou nele você é condenado. Não há um meio termo. E esse tipo de evangelização é raro hoje em dia, porque nós estamos tornando o evangelho aceitável ao homem. Usamos parte do evangelho. Reduzimos o evangelho a uma mensagem de café com açúcar, algo que vai agradar as pessoas. E pior é quando nós substituímos o evangelho pelos mecanismos das igrejas, com métodos da igreja, que muitas vezes são métodos pragmáticos, para manter as pessoas na igreja, para atrair as pessoas à igreja. O evangelho não fala de atrair as pessoas à igreja, fala primeiramente de atrair as pessoas a Cristo. E quem faz essa atração é o Pai. Porque Jesus diz que ninguém vem a ele senão pelo Pai, se o Pai não o trouxer. E lembrando que Jesus diz isso lá em João capítulo 6, quando a multidão procuravam ele, não por ele, mas pelos o pão que ele dava. E ele diz, vocês não vêm a mim, vocês vêm em busca do pão que eu estou multiplicando. Mas aqueles que o Pai me deu, esses virão a mim, serão trazidos a mim, e eu jamais os lançarei fora. Então, eu creio que, por isso que na minha análise, não sei se você concorda, André, com essa análise, é que a igreja brasileira, ela se inchou, né?
as igrejas, muitas delas, considerando igrejas pentecostais também, neopentecostais, elas encheram e incharam, mas por não pregar muitas vezes o genuíno evangelho, o verdadeiro evangelho, nós podemos encher a igreja, mas as pessoas podem nem ser convertidas. Elas podem estar ali pelos milagres, pelas bênçãos, pelas curas, mas não por Jesus Cristo. E Jesus, o evangelho é muito claro, né? Jesus disse isso às multidões que queriam segui-lo. Se alguém não negar a si mesmo, tomar a sua cruz dia a dia e me seguir, não pode ser meu discípulo. Então isso é muito importante, este lado do evangelho que vai, primeiramente, ofender a natureza humana, né? Então o evangelho é uma boa notícia, mas se há uma boa notícia, há uma má notícia, né? Exato. Eu concordo bastante disso, com tudo que você falou, na verdade, né? Eu acho que o nosso papel é lançar a semente, né? Pensando nesse sentido, né? De ser os trabalhadores nessa seara, só que a gente tem que lançar a semente verdadeira, né? Não pode ser uma semente adulterada. Eu não posso estar numa plantação de milho e jogar uma semente adulterada, né? Que não tem uma procedência correta, por assim dizer. Eu tenho que lançar a semente correta, que é a palavra de Deus, e também no processo de lançar a semente, depois, né, disso, confiar que quem vai realizar a obra é Cristo. E eu acho que existe muito que está sendo feito hoje em dia dessas duas partes. Uma adulteração, vamos dizer assim, da semente, da verdade do evangelho, para ficar mais palatável, como assim você falou, às pessoas, e também meio que o propósito, assim, disso, as pessoas querem fazer muitas artimanhas com argumentação, né? Quer convencer as pessoas por raciocínio lógico até, em crer em Cristo Jesus. Acabam meio que deixando de lado a importância da obra de Cristo, de fato, de abrir os olhos, de tirar as vendas, né? Elas querem ser os responsáveis por converter a pessoa. Não sei se você concorda com isso também, né? Concordo plenamente, né? E Paulo vai dizer isso, né? Que ele não usou uma linguagem de sabedoria ou filosófica para que a fé das pessoas não se apoiassem no homem, mas que a fé delas pudesse se apoiar em Cristo. Isso ele diz também lá em Corinto. Ele percebeu que o homem em Corinto procurava a sabedoria, o orgulhar-se nisso, nas argumentações, e acabava por se orgulhar nos homens, nos filósofos. Quando Paulo esteve ali, ele não fez uso desta retórica propositalmente. Ele poderia ter feito, mas ele não fez. Ele anunciou o evangelho simples e puro de Cristo, para que as pessoas se apoiassem em Cristo. E olha que lá em Corinto, mesmo assim, uns diziam, sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro, sou de Cristo. Então você vê que como é enganosa a natureza humana e como é grande a sabedoria de Deus. E eu creio que nós precisamos confiar mais no poder de Deus para converter as pessoas. Confiar mais nesse poder do Espírito Santo. E assim, Dilson, até as pessoas, talvez com uma boa intenção, vamos dizer assim, mas pegam questões, um exemplo aqui, né? A questão da criação. Tentam convencer a pessoa, logicamente, que Deus está por trás da criação, e aí ela deve crer em Deus por conta disso, porque tem uma mente pensante por trás, mas o principal, que a mensagem do evangelho foi meio que deixada de lado, né? Então isso é só um ponto que poderia até ser um episódio à parte, mas acho que a gente tem que ter esse cuidado de, claro, falar sobre pontos importantes da narrativa bíblica como um todo, né? De contextos históricos, enfim, por aí vai, né? De explicações, mas não pode deixar de lado o verdadeiro evangelho. Porque de nada adianta eu estar apresentando um raciocínio lógico aqui por A mais B, que Deus existe, mas e a mensagem da cruz? Como fica nessa equação, né? Exatamente. Eu creio, André, também que o contexto que nós vivemos hoje no Brasil, há muitos religiosos, poucos são os ateus. E os protestantes, os evangélicos, têm crescido nos últimos anos no Brasil, né? Já cheguei a cerca de mais de 40 milhões de que se dizem evangélicos. E numa evangelização, por exemplo, quando nós falamos de evangelização, não estamos falando de evangelizar pessoas que muitas vezes não creem em nada, mas são pessoas que se dizem crer. E é interessante, eu estava estudando alguns textos das escrituras, pensando nisso na evangelização, e nós vemos algumas coisas nas escrituras que eu acho interessante sobre falsa confiança. Porque quando você vai evangelizar, você tem que também sondar isso, né? Perceber essas questões religiosas. Eu queria dar aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, quando João Batista começou o ministério,
lá em Lucas 3:8, ele vai dizer: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. O que significava isso, né? Dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Ou seja, você dizer: não, nós já estamos salvos, nós não precisamos de arrependimento, porque nós somos descendentes de Abraão, nós já temos uma linhagem religiosa, nós já somos salvos por isso, por descenderem de Abraão. Então veja como João Batista começa a confrontar uma falsa segurança na religião, para demonstrar que a pessoa em particular precisa se arrepender e demonstrar esses frutos. Alguns nos tempos de Jesus confiavam em cargos importantes, como é o caso de Nicodemos. Ele era um mestre da lei, mestre em Israel, mas Jesus, percebendo que ele estava perdido, disse: é necessário nascer de novo. O fato de você ser um sacerdote, um escriba, não garante a tua entrada no reino de Deus. O que garante é nascer de novo. Veja, é uma falsa confiança que alguns podem ter. Alguns podem pensar assim: mas eu participo da obra de Deus, eu prego, Deus já me usou para realizar milagres, ou até expulsar demônios. Mas Jesus vai dizer lá em Mateus, né, capítulo 7, que muitos daquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome fizemos muitos milagres, no teu nome expulsamos demônios. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Então, hoje em dia, o André, é uma falsa segurança muitas vezes na salvação, porque eu pertenço a tal denominação, eu estou salvo. Lá em Jeremias 7:4, o povo dizia assim, né? Esse é o templo do Senhor, estamos seguros. E Jeremias vai dizer: não confieis em palavras falsas. O fato de você estar aqui no templo, o templo está entre vocês, não garante que vocês estão salvos. Então, na evangelização, eu creio, acho que foi o John MacArthur que disse isso, né? Chegou um tempo que muitas vezes a gente tem que evangelizar os evangélicos, porque muitos podem ter essa falsa segurança na salvação, ainda confiam nas obras das próprias mãos, né? E aí a evangelização que é apontar para Cristo, o que Cristo fez, a necessidade dele. Edilson, acho que até num sentido geral, conectando com o que a gente está falando agora, pensando naqueles que já são evangélicos, né? A gente tem os chamados, os crente agente secreto, né? O crente 007, por assim dizer, né? Que é aquela pessoa que fica ali na dela e que muitas vezes fala assim, né? Poxa, eu tô evangelizando com a minha vida, só com o meu testemunho, né? Já tá bom. E de fato, a vida cristã ela precisa ter uma coerência, né? Com aquilo que a gente anuncia com os lábios e vive. Mas a gente deve entender que a vida por si só não explica a mensagem da cruz, né? Eu tendo só um bom testemunho ali, não significa muitas vezes nada. Porque muitos ímpios também podem ter esse bom testemunho, né? Uma vida coerente, ela pode despertar, claro, perguntas em algum momento. Fala, poxa, por que o Edilson age dessa maneira? Enfim, né? Mas em alguma hora você precisa anunciar a Cristo com as suas palavras, né? Eu queria que a gente tratasse um pouco, Edilson, de um jargão que tem no mundo evangélico, que é assim, não tem problema, eu tô evangelizando ali com a minha vida, tô dando um bom testemunho. Será que isso é coerente com a vida do cristão que compreende o verdadeiro evangelho? Será que a gente pode substituir a nossa ação com relação a esse anúncio verbal, né? O que você acha disso? Aquilo, né, André? A gente sempre vive em dois extremos, muitas vezes. Há aqueles que querem falar, e falam, e vão na internet, e estão aí falando, mas não têm uma vida autêntica, né? Não estão glorificando a Deus através de um bom testemunho. Por outro lado, há aqueles que até levam realmente uma vida muito próxima do que diz o Evangelho, dão testemunho com a vida, mas nunca falam intencionalmente de Cristo. E se nós pegarmos, por exemplo, Romanos capítulo 10, diz que com o coração nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, e com a boca confessamos a respeito da salvação. Opa, mas então não é só crer com o coração, né? Com a boca confessamos a respeito. E Jesus disse algo muito interessante para os discípulos, porque nós precisamos embasar aqui biblicamente, né? Jesus disse, certa feita, para os discípulos, né? Aquilo que eu vos digo nos seus ouvidos, vocês vão proclamar do eirado, ou seja, no andar superior da casa, para que todos ouçam. Então, aquilo que Jesus comunica a nós e fala a nós, nós devemos transmitir, falar aos ímpios, comunicar esse evangelho aos ímpios. E isso nós podemos fazer através, por exemplo, de conversas, como você bem falou aqui. Eu lembro que uma época eu fiquei indignado com isso, né?
Você falou aqui da gente falar do futebol, né? E de algumas coisas. Eu lembro que uma coisa que me deixou indignado, eu fiquei pensando, foi a época das eleições, das últimas eleições, né? Sim. Esse ano tem de Porque, novo, né? As duas esse coisas, ano a já tem de Copa e a novo. eleição. Não, exatamente. Sabe o que, que me chamou a atenção? De crentes na igreja que, assim, estava a par do que estava acontecendo na política. Eles sabiam nomes, conhecem os ministérios, e tipo assim, e iam pro debate, e iam pro front, né? Confrontou família, confrontou na internet, e não se importou se as pessoas iam gostar ou não. Foi uma época, parece que rompeu com esse negócio de politicamente correto, né? Exato, exato. E dentro da igreja, né? Como você falou disso. Isso, aí levanta essa questão, por que não somos assim pelo Evangelho, pelo Reino, por Cristo? Se eu posso conhecer, né, os times de futebol, o nome dos jogadores, saber o que está acontecendo no, no, no campo, no campeonato, por que eu não posso saber do Evangelho e comunicar o Evangelho? Então isso mostra o que Jesus disse, né? O que está no nosso coração? Porque Jesus falou que a gente fala, aquilo que sai da nossa boca é o que está cheio o coração. Então, se nós estamos cheios do Evangelho, cheios da palavra de Deus, nós vamos, nas nossas conversas, lembrar do Evangelho, lembrar do que lemos, lembrar do que meditamos. Edilson, eu acho que isso é tão sério que até no ambiente das igrejas está faltando isso. Talvez a gente não Exatamente. converse mais sobre o evangelho com o meu irmão, sabe? Eu vi, eu acho que recentemente o pastor Jonas falando sobre isso. Será que a gente tem falado do evangelho nas igrejas? O que tem sido presente nas rodas de amigos ali? Só tô falando do Neymar? Pô, mas e o evangelho, né? Acho que você concorda, né, com isso também. Concordo, concordo sim. Esse final de semana, até na igreja, foi até interessante. Eu preguei no culto à noite, e quando eu estava chegando para o culto, aí foi no sentido positivo, né? Eu desci do carro, e passou duas irmãs na frente e não me viram. E eu fui caminhando atrás delas, né? E foi tão interessante porque elas estavam falando das verdades do evangelho uma a outra. E eu fui ouvindo aquilo e depois do culto até mencionei, falei, gente, hoje aconteceu algo tão maravilhoso e que foi assim tão precioso. Eu acho que os irmãos esperavam assim alguma coisa bem extraordinária, né? Mas eu disse, ó, quando eu cheguei aqui na igreja, tinha duas irmãs andando na rua, vindo para o culto, elas não me viram, mas elas já estavam falando do evangelho, já estavam comunicando a palavra de Deus numa outra. E até eu usei isso, né? Eu falei, ó, antes de vocês entrarem aqui na casa de Deus, Deus já estava falando com vocês. Deus já estava preparando o coração de vocês. Então a Bíblia fala, né, de nós falarmos em salmos uns com os outros, né? Tá lá em Efésios 5, né? 5, 27, 28. Quando estamos cheios do Espírito, nós falamos, nós cantamos, nós nos sujeitamos uns aos outros, né? E Edilson, talvez pensando um pouco mais na parte prática, né? É importante a gente se perguntar também como nós precisamos e podemos nos preparar para evangelizar. Talvez não se trata de ter todas as respostas, como você falou, conhecer bem todas as doutrinas, mas sim conhecer bem a mensagem central. Mas se o evangelho precisa fazer parte da nossa vida, a gente precisa também saber anunciá-lo com clareza, né? E talvez você consiga falar um pouco sobre isso. Como que um cristão ele pode se preparar melhor para falar do evangelho? Como a gente pode transformar talvez essas conversas em oportunidades para falar de Cristo sem parecer algo forçado, né? Algo natural. Como a gente pode encaixar com naturalidade tudo aquilo que a gente crê na nossa vida para que a gente seja de fato evangelistas, né? No nosso dia a dia. Lá em Pedro, né, na epístola 1 Pedro 3,15, ele diz que nós devemos santificar a Cristo como Senhor, estando preparados para responder a cada um, pedir razão da esperança que há em nós. Como eu disse, eu creio que nós precisamos conhecer alguns textos base para usar no momento de evangelização. Eu creio que precisamos estar preparados no sentido em oração. Creio que Deus nos dá oportunidades para evangelização. As oportunidades surgem quando nós estamos orando por essas questões. As oportunidades surgem, vão surgir. E creio também, André, que o nosso testemunho nesse sentido é importante, não como tendo um fim em si mesmo, mas como uma preparação também. Porque o testemunho pode chamar a atenção de alguém. E creio também que na evangelização há muitas surpresas. Comigo já aconteceu várias situações. Eu lembro que, por exemplo, na escola,
eu sempre orava antes de sair de casa, para Deus dar oportunidade. Sempre pedi oportunidade a Deus, né? Então surgiam oportunidades para isso. Não era algo forçado, era algo que o próprio Deus muitas vezes colocava diante de mim para compartilhar a palavra. Seja alguém que chegava e compartilhava alguma necessidade, ou eu lembro que na escola uma vez aconteceu um fato interessante. Quando eu estava chegando no início, né, para a primeira aula, eu cheguei assim na escola e onde as pessoas ficavam ali no intervalo ali e tal, tinha muita gente. Eu cheguei, fui aproximando e uma moça tinha desmaiado. E antes de sair de casa eu tinha feito essa oração. Senhor, me deu a oportunidade de compartilhar o evangelho na escola. E eu cheguei lá, a moça desmaiada. E no mesmo momento veio assim no meu coração, ore por ela. Só que estava toda a escola ali, diretores, todo mundo preocupado, já havia chamado o socorro, estava esperando a ambulância chegar. Mas como eu tinha orado para Deus me dar uma oportunidade, eu cheguei ali e vi aquela situação, eu pensei que eu poderia orar por aquela moça. E no momento, eu comecei a ficar assim, temeroso. Falei, vou orar aqui, não vai acontecer nada, vou passar vergonha e tal. Comecei com um conflito muito grande no meu interior. Até que por fim fui vencido, né? E orei por ela. Orei por ela naquele momento, nada aconteceu, né? E estamos aguardando ali a ambulância chegar, aguardando, nunca chegava e a moça não despertava. E as pessoas começaram a ficar assim preocupadas, e começou um tumulto, e algumas pessoas começaram a chorar, e eu senti novamente um desejo de falar algo para as pessoas, por elas, e orar por elas. E aí, nesse momento, eu dei uma palavra para elas de conforto, falei, fiquem tranquilos, nós oramos por ela, e comecei a acalmar as pessoas, e fiz mais uma oração. Por fim, a ambulância chegou, levou a moça e a aula seguiu, né? Mas como resultado disso daí, um rapaz nessa escola se converteu. Isso em 2009, cara. Isso em 2009. A minha conversão foi em 2008. Eu era recém-convertido. E foi agora em 2022, esse rapaz, já casado, pertencendo agora já a uma igreja evangélica, uma igreja batista, lá em Piracicaba mesmo, ele me convidou para o batismo do filho dele. Que bênção, né? Fruto desse dia, né? Então acontece cada situação, né? Eu tinha algumas histórias aqui, eu estou lembrando aqui também uma que aconteceu no ônibus, que eu estava viajando e descemos um momento para ir no banheiro, e um rapaz deixou cair um dinheiro no chão e não viu. Eu vi. Eu peguei o dinheiro, entrei no banheiro e ali mesmo já entreguei para ele. Falei, você deixou cair esse dinheiro e tal. E ele ficou assim, muito agradecido, né? Por eu ter devolvido a ele. Beleza, devolvi, voltei para o ônibus. E quando eu estava no ônibus, eu pensei assim, puxa vida, eu poderia pregar a palavra de Deus aqui, né? Tem tanta gente nesse ônibus. E no momento da viagem, eu busquei coragem no Senhor, né? E falei, vou compartilhar a palavra. E me levantei ali no ônibus e falei, queria compartilhar uma palavra com vocês aqui hoje, um versículo da Bíblia. Citei o versículo, como eu disse para você aqui. Falei sobre a salvação em Cristo. E falei, alguém quer oração? Alguém deseja que eu vá orar com você? Levante sua mão, eu vou aí orar. E nesse momento, um rapaz lá no fundo levantou a mão. E quando eu fui aproximando, cheguei perto para orar por ele, foi o único que levantou a mão. Quem era? O rapaz que eu tinha devolvido o dinheiro. Então, eu tô contando histórias assim, porque quando você busca isso, você tem isso como algo precioso, que você recebeu de Deus, essa missão de testemunhar, o próprio Senhor nos dá momentos assim, né? Paulo ora pela igreja, pede orações pela igreja, né? Que Deus abrisse a porta à palavra, né? E quando ele estava preso, por exemplo, ele compartilhou a palavra com soldados ali, né? Então, eu vejo que a gente precisa estar preparado na palavra, com alguns textos bíblicos, você precisa o testemunho, as oportunidades e aguardar, né, esses momentos do Senhor que Deus proporciona na nossa vida para poder compartilhar a palavra. Eu acho muito legal isso, assim, escutar esse seu testemunho, porque talvez falte um pouco nas igrejas hoje, né, esse contato com os testemunhos dos irmãos que nos encorajam também a entender que Deus usa, né, situações simples, mas para a sua glória, né, para alcançar vidas, né, e o nosso papel é justamente fazer como que você fez, orar intencionalmente por essas oportunidades e se preparar, lendo, né, conhecendo a verdade do evangelho e estar ali atento, né, a escutar a voz do Senhor para poder falar de fato. Poxa, eu posso abrir uma porta ali de oportunidade, vamos dizer assim, com testemunho. E aí eu posso complementar
pregando a palavra, né? Assim como você falou em todas essas ocasiões. E com certeza, por exemplo, ali na escola, fez mais sentido ainda para as pessoas ouvirem desse evangelho pelo seu testemunho. Mas nem por isso você deixou de falar e pregar, né? Por isso que essas coisas têm que andar lado a lado. Edilson, acho que talvez encaminhando um pouco para o final, como tudo aquilo que a gente falou, né, aqui, se evangelizar, melhor dizendo, é anunciar uma boa notícia, talvez a nossa pergunta no fim desse papo seja, poxa, mas por onde que eu posso começar? A gente não precisa começar por uma coisa grandiosa, né? Talvez o primeiro passo seja como você falou, orar por alguém, se aproximar com amor, abrir uma conversa, compartilhar o texto bíblico, simplesmente, né, compartilhar com clareza e testemunhar aquilo que Cristo fez por você. Mas talvez, Edilson, eu queria que o pessoal saísse daqui com um objetivo, talvez com uma missão, por assim dizer, né? Qual seria um primeiro passo simples que a pessoa que está ouvindo a gente pode dar nessa semana testemunhar de Cristo? Como que ela pode identificar essas oportunidades e dar esse passo de talvez falar do evangelho para uma pessoa, saindo daqui compartilhando essa mensagem, né? Talvez uma dica que eu daria, por exemplo, nós vivemos, eu creio que o sofrimento, ele é muitas vezes uma preparação da parte do Senhor, porque há muitas pessoas que são fechadas, mas no momento de sofrimento, de aperto, de angústia, é uma dessas oportunidades que Deus dá para nós compartilharmos a palavra. E quem de nós aqui não conhece, talvez, pode ser uma pessoa da família, uma pessoa no trabalho, uma pessoa na escola, na faculdade, que não está passando por um momento difícil, né? Que você sabe que está passando por alguma situação, seja de luto, seja de ansiedade, seja de angústia, em que você pode se aproximar, conversar com essa pessoa, orar por ela, com ela. Talvez um desafio aqui, algo que eu sempre gostei de fazer, foi presentear uma pessoa com uma Bíblia. Às vezes, dar a palavra de Deus para alguém. Eu lembro na igreja, eu sempre comprava uma Bíblia e falava, a hora que surgiu a oportunidade, eu vou dar essa Bíblia para alguém. Como eu trabalhei alguns anos na polícia, geralmente eu dava para algum policial que estava passando por algum momento difícil. Orava com ele e compartilhava a palavra. Então, se você vai perceber que no seu dia a dia vai aparecer situações assim. Pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão passando por alguma situação difícil, seja no casamento, em família. Então, nós vivemos um tempo muito difícil na sociedade. E o que há de melhor, se não a palavra de Deus? Quando a palavra de Deus vem nessas situações, ela vem com muito poder, com muita graça sobre a nossa vida. Então, nós devemos parar de pensar. Nós pensamos muito em nós mesmos, André. Talvez essa é a dificuldade nós. Nós ainda somos muito centrados em nós, nas nossas necessidades, nas nossas angústias, nas nossas dores, os nossos problemas, a tal ponto nós não enxergamos o outro. Então, nós precisamos dar um passo a mais e ver o próximo, ver aquele que está do nosso lado e também carece. E muitas vezes, né, como Jó, é orando pelo outro que Deus vai curar você também. Jó foi assim, né? Deus o curou no momento que ele orava pelos amigos, né? Pelos amigos dele. Né? E eu deixo esse encorajamento, que quando nós evangelizamos, os primeiros beneficiados somos nós mesmos. Eu já participei de alguns evangelismos assim em grupo com outros irmãos. É interessante, sempre os irmãos voltam muito animados do evangelismo. Voltam assim surpreendidos pelo que Deus fez. Por quê? Porque no fundo há muitas coisas boas, mas no fundo, quando você compartilha o evangelho com alguém ou ora por alguém, você sabe que isso foi precioso demais, que isso foi valioso demais. E você volta, como disse, lembra os discípulos quando foram enviados, né? Quando eles retornaram, eles voltaram cheios de alegria. É até verdade que Jesus vai corrigir algumas coisas, vai dizer assim, ó, alegrem-se, não porque os espíritos vos submetem, mas porque o nome de vocês está no céu, né? Mas eles voltam animados assim da evangelização. Então, que você possa ter essa convicção: Cristo me salvou e eu sou uma testemunha de Jesus. Vou dar esse testemunho através da minha vida e através do anúncio de Cristo. E vou procurar me aproximar de pessoas que estão realmente necessitadas desse evangelho. Então, creio que esse é um dos conselhos, né? Eu acho importante também disso, o pessoal sair daqui com essa certeza que onde eles estão já é um campo missionário, né? Seja na sua casa, se alguma pessoa não conhece a Cristo, na sua escola, faculdade, trabalho, com certeza muitas pessoas ao nosso redor não conhecem, não professam a fé em Cristo. E uma coisa muito interessante, né? O que a gente tem feito
sabendo que essas pessoas estão condenadas, né? Claro que a gente sabe que o Senhor realiza a obra, o Senhor sabe de todas as coisas, ele chama, né, convence, mas o nosso papel é jogar a semente nessa grande seara, né? O trabalho é grande, mas o Senhor já enviou os seus trabalhadores, que somos nós. A gente não pode deixar de lado essa tarefa, né, esse chamado do cristão de ser um evangelista. Não é porque, por exemplo, o Edilson tem o dom do evangelismo que aí eu não tenho que pregar o evangelho. Não, só vai ser ele que está pregando. Pelo contrário, o Senhor chama todas as pessoas, até aquelas que não têm esse dom, por assim dizer, de evangelista, né? Mas todos estamos aptos a pregar, a testemunhar do evangelho, né? Eu até gosto de dizer assim, né, conforme Efésios 4, que o pastor, o evangelista, a liderança, não é para fazer o trabalho pelos irmãos, é para capacitar os irmãos para juntos fazer os trabalhos. Algo que deve nos motivar muito na evangelização, André. Talvez que eu não quero abrir muito, né, mas eu acho que é algo importante, algo que nos motiva a evangelização, principalmente nós reformados, deve ser a eleição. Deus tem as suas ovelhas que estão perdidas e ele vai chamá-las. Elas ouvirão a sua voz e seguirão. Então nós somos enviados por Cristo para pregar o evangelho a todos. Nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor, mas sabemos que esses eleitos eles estão em variadas situações, em variados lugares e mortos nos seus delitos e pecados, mas através do evangelho eles serão chamados e serão convertidos. E Deus, nesse plano soberano dele, decidiu usar a nossa vida como um testemunho para eles, usar os nossos lábios, né, a nossa boca para falar do evangelho. E vamos lembrar aí de Isaías, né, quando viu a glória do Senhor. Nós falamos aqui um pouco da conversão, né, do impacto disso na nossa vida, né? Acho que Isaías dá para finalizar com esse texto de Isaías, né? Porque Isaías vê a santidade, a glória de Deus. Ele percebe o seu pecado primeiro, né? O juízo sobre si, né? Ele diz: ai de mim. É anúncio de juízo, né? Porque meus lábios são impuros. Mas ele vê também a necessidade do povo, porque ele diz: e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, olha só, os olhos dele se abriu para uma realidade da sua condição e da condição do povo do Senhor. E após ter os lábios purificados pelo Senhor, então ele ouviu a voz, né? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E então ele pôde dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, após sermos purificados pelo Senhor, né? Após o Senhor tocar a nossa boca e nos purificar, agora nós recebemos esse chamado do Senhor, né? Somos movidos pelo amor do Senhor a compartilhar a sua palavra. Quer ouçam, quer deixam de ouvir. Mas esse é o chamado para cada um de nós. Amém, disso. Eu acho que isso de fato vai nos encorajar, né? Que a gente, pela graça do Senhor, responda, né? Senhor, envia a minha vida como testemunho fiel do Senhor, como instrumento teu, e que apesar de mim o Senhor me use nessa grande seara, né? E que isso seja a minha confiança, que o Senhor realiza a obra, que o Senhor muda os corações, que o Senhor traz de fato as vendas para baixo, né? Então, nosso papel é justamente esse, de pregar o Evangelho. Edilson, obrigado pelo papo, foi uma bênção, com certeza eu saí daqui revigorado nesse sentido, né? É muito bom sempre falar sobre o Evangelho, falar da mensagem da cruz, sobre o nosso papel como cristãos, e espero que as pessoas também tenham sido abençoadas, assim como eu fui também, que elas saiam daqui com esse ímpeto, né? Com esse desejo de compartilhar essa mensagem, com os corações ardendo, né? E respondendo: Senhor, envia a minha vida. Obrigado, Edilson, mais uma vez, viu, por ter topado participar, e já fica o convite para os próximos também, sem dúvida, viu? Amém. Muito obrigado, André. Foi um prazer muito grande, né? Ser um grande amigo aí da caminhada cristã. É muito bom poder encorajar uns aos outros, né? Ao amor e às boas obras. Que Deus continue abençoando a sua vida. Você, não sei como se faz aqui, mas se você permitir, podemos terminar com uma oração, né? Claro, claro, Edilson, podemos sim, com certeza. Oremos então. Senhor, ouvimos aqui, ó Pai, a tua voz, meditamos, ó Pai, nos princípios do Evangelho, na tua palavra. Lembramos, ó Pai, da salvação que recebemos em Cristo e da importância, Senhor, de testemunhar de Cristo a outros que ainda não conhecem o Senhor. Que o Senhor venha mover os nossos corações, venha nos capacitar pelo teu Espírito
Que o Senhor nos envie e que toda a igreja do Senhor seja despertada para esta grande obra. É uma obra preciosa, uma obra valiosa demais. Que o Senhor abençoe a cada um que está nos ouvindo aqui. Que o Senhor desperte os nossos corações para a honra, glória e louvor de Cristo. Amém. Amém. Bom, pessoal, obrigado por você que acompanhou aqui até o final. Obrigado mais uma vez, o Edilson. Agradeço a participação. Peço que aqueles que chegaram até aqui, que deixem o seu like, que compartilhem também essa mensagem para que mais vidas sejam alcançadas. Peço que vocês continuem orando também pelo projeto, pelas nossas vidas e fiquem ligados aí para mais episódios. Beleza? Valeu, pessoal. Deus abençoe. Até a próxima.